Opa galera, Gustavo Ferraz do Jornada de Heróis, e hoje a gente vai falar sobre aprendizagem. Por um acaso você tem dificuldade em aprender um idioma, ou de repente aprender a tocar violão, ou ainda aprender a dirigir, ou aprender a desenhar? Isso pode não ser um problema com você, e sim a forma como você está tentando absorver essa informação. E eu me lembro quando eu era pequeno, eu estava estudando ainda matemática lá do segundo grau, né? Meu irmão estava na faculdade de medicina, já não via matemática já há um tempo. E ele conseguia resolver problemas, cara, vários problemas lá. Eu ficava abismado com aquilo. Falei, pô, o cara, né? E eu lá patinando, o que que é isso, né? Ai, que burro, dá 0 pra ele. Brincadeiras à parte, a maneira como você tenta absorver informação influencia muito no resultado. Com certeza eu estudava errado a matemática, né? E eu queria começar aqui com uma citação de um livro que eu li uma vez, O Poder da Memória, é de 1957 e o autor é o Harry Lorayne. Ele fala no início do livro, esse livro é bem legal, assim, que ele dá várias técnicas, né, para você memorizar, tanto número quanto figuras, imagens, textos, inclusive páginas inteiras assim de revistas e tal. É um livro bem legal, é lógico que você tem que treinar, né, tem que treinar mais, para treinar sempre a memória para poder absorver cada vez mais. Mas ele fala uma coisa bem interessante no início, que é o seguinte, você só consegue se lembrar daquilo que você presta atenção. Ou seja, se você não observar atentamente, não tem como você se lembrar. Se você não tiver foco no objeto em questão, não tem como você se lembrar. Isso parece óbvio, mas muita gente fala, pô, minha memória é ruim e tal, só que ele não se esforça nem um pouco para prestar atenção, pelo menos, né? Como era, que cor que era. Então ele faz até umas brincadeiras assim. Você acabou de olhar para o relógio, né? Qual é o horário? Normalmente você não se lembra. E você olha para aquela figura por tantos minutos e aí você vira a figura e ele pergunta quais os objetos eram vermelhos. E aí tem umas pegadinhas assim que mostram que você precisa ter mais atenção para poder conseguir memorizar a informação. Né? No livro Foco, entre vários estudos e pesquisas ali que o Daniel Goleman coloca, tem um caso bem interessante também que ficou assim marcado para mim, que era uma professora de 8ª série e ela, por anos seguidos, ela deu um livro para a criançada ler, né? Chamava Mitologia. E a molecada curtia pra caramba, se entretia com o livro, e de 5 anos pra cá, quer dizer, o livro Foco foi escrito em 2014, né? Então é bem recente esses estudos e esses casos. E de 5 anos pra cá, ela comentava que as crianças estavam sentindo dificuldade em ler. Elas não estavam se empolgando para ler e elas estavam principalmente achando complexo demais o texto, coisa que nas turmas anteriores não era tão comum. E aí ele aponta, né, o uso das redes sociais, por exemplo, como uma causa de que as sinapses do cérebro elas não estavam se criando de uma forma que facilitasse a leitura, e isso com certeza ia influenciar nos resultados dessas crianças, tá? Mas eu queria falar especificamente sobre o cone de aprendizagem, né? Um estudo feito em 1969 pelo professor Edgar Dale. É um cara que reuniu uma turma, fez vários grupos, né? E ele mostrou alguns resultados que, apesar de ser um experimento aí antigo, já até alguns anos, né? Pesquisas mais recentes na área de neurociência e de como o cérebro funciona mostraram que esse estudo estava correto, né? O estudo original aí estava bem fiel mesmo, foi bem correto nos resultados. Então, olha que interessante esses resultados. Ele mostrou que apenas 10% do que nós lemos é retido na memória. Daí muita gente vai falar assim, ainda bem, eu não gosto de ler mesmo, eu não vou ler livro e tal. Aqui eu só faço uma ressalva aí, que a leitura ela ajuda no desenvolvimento do cérebro em vários outros pontos, né? A gente pode até fazer um outro vídeo, de repente no final desse vídeo colocar aí alguns pontos aí, os benefícios da leitura. E a leitura ela cria a base, né, para você dar um input da informação e aí combinando com outras características, outras técnicas, aí você absorver
a informação na memória, mas em termos de memória, de retenção de informação, realmente a leitura foi a que menos influenciou aí. 20% do que a gente ouve é retido na memória, ou seja, através de áudios, né, áudios livros, áudios motivacionais, informação. Eu tinha costume uma época de gravar, né, gravar as informações que eu estava estudando para depois ouvi-las. Isso ajuda já, é melhor do que somente ler, né? E é interessante aqui a união das, né, se você leu aquilo, depois você ouviu, isso com certeza vai acabar facilitando mais a retenção, tá? Então, 30% do que a gente vê, a gente guarda. E aí é interessante em termos de figuras, né, de você ver informação, por exemplo, no Facebook e tal. 30% do que você vê, você guarda e você retém na memória. Isso é um fator bem curioso também, né? Porque muita gente podia pensar que a leitura gravava mais do que somente... Não, a visão, ela facilita muito, né? Do que você vê, do que uma... Tem muita gente que tem memória fotográfica, por exemplo, com certeza o percentual é bem maior, mas a média, né, 30%. E 50% do que nós enxergamos, né, do que nós vimos e do que nós ouvimos é retido. Olha que interessante a união das coisas, né? Então você vê e ouve, acaba influenciando mais. Por isso que é importante aí a questão de palestras, né? Por isso que a influência dos filmes na vida da gente, né? Documentários, ou seja, tudo que você assiste, que você vê e ouve, você acaba internalizando de uma forma mais eficiente, tá? Mas todas essas formas citadas, elas são formas passivas, né? Você não atua diretamente. Agora, olha que legal, 70% do que você diz numa conversa ou num debate é retido na memória. Então, somente o fato de você falar isso, né? Você pegar aquela matéria que você está estudando para a prova, colocar, né, escrever aquilo e ler em voz alta, né, e fazer e tal, com certeza você vai reter muito mais informação. E 90% do que você vivencia a partir da prática, simulando uma situação real ou dramatizando uma apresentação, fazendo dramatização de uma apresentação. Olha que curioso isso, gente, como é interessante a maneira como você, de repente, usar isso para estudar, para reter mais informação, facilita muito mais, tá? E o cone de aprendizagem, ele é muito pouco utilizado, né? E é muito pouco usado. Eu achei pouquíssimas informações na internet, por isso que eu achei legal trazer para vocês. Bom, se você gostou dessa informação, achou interessante, ou se você usa alguma estratégia diferente das que foram faladas aí, deixa o seu comentário, curte o vídeo que eu acho legal, eu acho que é interessante. Para mim, eu já estava aplicando já isso há um tempo e realmente deu resultados bem interessantes, tá bom? E a gente se vê no próximo vídeo.